paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento para estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Saiba que acordar e andar com Deus é viver de milagre em milagre. O nosso passado é um milagre. O nosso presente é um milagre. O nosso futuro é um milagre. Saiba que amanhã terá mais um milagre, pois Deus proverá um milagre para você. Esse é o privilégio que nós temos de andar com Deus. Deus é aquele bálsamo que vem sobre a tua ferida, sobre o teu coração ferido, sobre essa situação que você está vivendo hoje. E é na palavra que Ele libera respostas, que Ele libera estratégias para você viver melhor, para você viver o sobrenatural que Ele quer derramar em sua vida. Por isso, acompanhe agora. Queridos irmãos em Cristo, é muita alegria quando nós podemos a cada manhã meditar na palavra do Senhor, juntamente com vocês, meditar, orar. Se você necessita de oração em alguma causa, deixe o seu nome aí, vamos estar orando e intercedendo por você. Saiba que isto é um privilégio, estarmos na presença do Criador do céu, da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do nosso Consolador, o Espírito Santo. Para fazer parte do reino, eu e você precisamos andar e estar atuantes e estar ligados para que tudo permaneça em perfeita harmonia, em harmonia com o nosso Senhor. Assim como quando você ouve uma orquestra, você sabe que todos os músicos eles têm que estar presentes, sintonizados na melodia, no mesmo ritmo. Assim também são aqueles que fazem parte do reino de Deus. Talvez você preste atenção na banda que toca na sua igreja e você vê que todos estão harmoniosamente ligados num propósito de louvor a Deus. E no estudo de hoje eu quero meditar com vocês e nós vamos compreender, queridos, a necessidade de nós estarmos ligados no reino de Deus, no reino dos céus e recebemos as orientações necessárias. O próprio Deus nos ensina através da sua palavra o que eu e você precisamos fazer para estarmos em harmonia com Ele. Essa é uma orientação que vem do grande maestro, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre. Queridos irmãos, Ele está nos passando uma informação tão interessante. Não adianta só nós fazermos parte dessa caravana de Cristo que vai seguindo rumo à terra prometida, mas nós precisamos ouvir suas orientações que estão na palavra. Nós precisamos permanecer firmes nessas orientações e não por qualquer coisa nos desviarmos ou para a direita ou para a esquerda. Quando nós permanecermos, então sim, nós seremos verdadeiramente seus discípulos, diz a palavra do Senhor. Não há como ser discípulos do nosso Senhor se nós não seguirmos aquilo que a palavra nos orienta, aquilo que Jesus deixou dito em sua palavra. Queridos, não dá para fazer parte do reino de Deus se nós não formos assim como aquele músico que toca o seu instrumento em harmonia, mas se ele está fora do ritmo, se ele desafina, assim vamos estar nós se nós não estamos firmados na rocha que é Jesus. E nós podemos ler na palavra do Senhor no verso 32 de João 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa que precisa ser dita é receber as informações que Deus quer nos dar. Essa verdade que Deus quer estabelecer, nós a conheceremos estudando, meditando a palavra.
Quais seriam as informações que ele se refere aqui? Quando ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e aí serão libertos. Você quer ser livre? Você quer desfrutar dessa liberdade que há somente em Cristo Jesus? Queridos irmãos, aqui está todo o mistério do Evangelho, das boas novas. Entender essa mensagem de Jesus Cristo e aceitá-la como a única verdade, como a única regra de fé em nossas vidas. Se ele fala que devemos conhecer a verdade, é porque enquanto nós não a conhecemos, conhecemos só a mentira. Conhecemos coisas que não são do trono do reino. A verdade é que Deus é bom e que Lúcifer, o inimigo das nossas almas, é mau. Ele só quer a nossa morte, a nossa destruição, destruição dos nossos lares, dos nossos filhos. Faz parte da verdade que no reino do maligno só há morte, destruição, tristeza, aflição. Mas no reino de Deus, a vida eterna, existe uma vida com abundância, e esta é a verdade que Cristo quer nos ensinar nesse dia. Jesus certamente ele diz em um momento: eu vim para que tenhais vida e para que a tenhais em abundância. Não é pouca vida, é em abundância que Jesus quer derramar sobre nós. Se ele trouxe a vida, é porque antes de chegar à vida, havia morte, havia destruição. Mas a vida chegou, meus irmãos, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos estavam mortos em suas ofensas, em seus delitos, em seus pecados, mas agora Jesus nos dá a oportunidade de conhecer a verdadeira vida, a verdade que nos liberta, e também conhecer as verdades sobre essa palavra. Então, meus queridos, é hora de fazer uma grande escolha, e esse é o momento ideal. Se permanecermos na morte, não temos vida. Mas se escolhermos a vida, então passaremos da morte para a vida, e vida em abundância, como o próprio Jesus nos prometeu. No verso 33, lendo adiante, nós podemos ver que os judeus fizeram uma pergunta para Jesus: não somos escravos de ninguém, como tu dizes que seremos livres? Talvez você fez a mesma pergunta. Mas naquele momento, Jesus começa a passar informações de que esta liberdade de que ele está falando não é a liberdade desse mundo. A liberdade desse mundo que traz consequências terríveis. Ele deixa muito claro que a vida neste mundo é uma verdadeira prisão. Prisão em pecados, morte em pecados. E ele fala no verso 34 que ele diz que em verdade eu vos digo que aquele que comete o pecado, ele é servo desse pecado, ou seja, escravo desse pecado, desse vício, dessa pornografia, da mentira, da amargura. Queridos irmãos, fazer parte do reino do mundo é fazer parte da maior mentira, onde tudo é fictício, onde tudo é ilusão, onde tudo é passageiro, onde tudo aquilo que nós fazemos ali geralmente traz consequências graves. Queridos, o final de tudo é morte. O que tudo parecia ser uma segurança ali no mundo, o dinheiro, os bens, os poderes, os títulos, a fama, o ego, tudo se encerra na hora da morte. E é tão
passageiro. Nós precisamos crer em algo mais. Essas coisas são como um castelo de areia que quando estão ali na praia, no mar, vem a onda e desfaz tudo. Muitas pessoas, inclusive, perdem tudo mesmo antes da morte chegar, por alguma crise que surge. Mas aquele que não faz parte do reino desse mundo e escolhe permanecer nas palavras do Senhor Jesus e passa a conhecer a verdade, este se liberta dessa amargura, se liberta desses delitos. Por isso, meus queridos, no verso 36, Jesus ainda disse assim: se o Filho de Deus vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! Queridos irmãos em Cristo, somente somos libertos pelo amor de Cristo. Nós aprendemos a fazer a grande distinção entre o reino do maligno e o reino de Deus. A diferença que há, tudo que podemos usufruir, há uma grande diferença. Os que fazem parte do reino do maligno são pecadores, estão em prisões, estão em correntes, e o pecado as escraviza. Então eles estão presos em grandes algemas. Mas aqueles que permanecem nas palavras do Senhor Jesus e conhecem a verdade, conhecem o reino de Deus, estes são libertos dessas grandes algemas. Seus olhos são abertos. Aleluia! Por isso Jesus disse: busquem a liberdade que há em mim, e vocês serão totalmente livres. Então vocês são filhos, e filhos não são mais escravos. Não, e os filhos de Deus são livres. Os filhos, quando estão ao lado do Pai, podem usufruir da liberdade, podem usufruir daquilo que o Pai tem, podem usufruir de tudo que o Senhor tem preparado e verdadeiramente são livres. Mesmo na batalha do dia a dia, Deus está ali presente. A pessoa não se torna mais escrava daquela situação do dia a dia que só inferniza, mas a pessoa pode usufruir de tudo que o Pai tem, e o Pai os protege em todo instante, e o Pai não permite que nada mais escravize os seus filhos. Nós podemos ver tão lindo isso aqui em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que te aprisiona ainda? Será que feridas emocionais ainda te aprisionam? Será que feridas emocionais, será que mágoas, será que mentiras, será que algo ainda impede de você avançar em liberdade? Jesus é o caminho da verdade, da verdadeira liberdade e restauração. Porém, às vezes, nós escolhemos não viver o melhor de Deus. Nós não permitimos ser curados, porque nós não queremos obedecer a sua palavra, porque nós não queremos controlar as nossas emoções, ou ainda ficamos totalmente paralisados, esperando Deus fazer alguma coisa em nossa vida, sem uma atitude nossa. O nosso Deus é um Deus de movimento. Nós não podemos ficar parados. Então não aceite mais viver parado, preso em traumas, vícios, em enroscos da sua vida, em enroscos do seu passado. Não! Queridos, nós podemos ler em Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu quero fazer na vida de vocês, pois estou prestes a realizar algo novo.
Vejam, já comecei. Não percebem? Ele está nos dizendo ali, você ainda está preso naqueles enroscos do passado que você não está enxergando o que eu quero fazer na tua vida. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Aleluia! Através dessa palavra seremos verdadeiramente livres. Livres. O ensino é muito claro que Deus quer nos dar no dia de hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que tipo de liberdade é essa? Os judeus esperavam um Messias que trouxesse liberdade física, política, religiosa a Israel. Julgando-se justos, eles não estavam interessados na verdadeira liberdade, que é aquela que rompe com todas as correntes do pecado. Se achavam justos demais, e nós como estamos? Necessitamos da misericórdia do Senhor todos os dias? Você tem essa mentalidade de que só o amor de Jesus pode curar, libertar, transformar? A palavra é clara, se o Filho vos libertar, o Filho Jesus. Jesus fala justamente da libertação da escravidão do pecado. Porém, ser verdadeiramente livre não significa viver uma vida sem compromisso, sem regras, sem lei, totalmente ao Deus dará uma libertinagem. Não! É viver de acordo com a palavra de Deus. E na vida nós teremos sempre um Senhor. Ou será Deus, ou será o pecado. Então, livre de verdade é aquele que serve a Deus e vive uma vida de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Aquele a quem o Filho liberta, ele é feito verdadeiramente livre. Ele sente prazer nas coisas de Deus, ele sente prazer em anunciar as boas novas. Mas o homem sozinho é incapaz de provar essa liberdade, porque o pecado, ele escraviza a sua mente. Somente Jesus pode provocar essa liberdade. Não há uma única parte da vontade do ser humano natural que não deseja estar dominado pela carne, pelo pecado. Na verdade, a nossa carne tende a uma depravação total. Mas a boa notícia é que o Filho de Deus veio para libertar todo pecador. Ele traz uma liberdade tão extraordinária, tão completa, que ele concede ao pecador liberto o direito de ser filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus. O Senhor tem novidade de vida. O Senhor tem algo novo, algo extraordinário. Mas nós podemos ver na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, homens e mulheres que passaram por vários momentos de dor, de dificuldade, mas que decidiram lutar, reconhecer seus erros e entendendo que para alcançar os planos de Deus, eles teriam que tomar atitudes radicais. Tem um futuro esperando por você. Não fique mais preso no seu passado, no pecado. Não seja mais dominado pelo inimigo das nossas almas. E hoje, meus irmãos, nós temos Jesus, o nosso libertador. Aleluia! Nós vemos Esther, que rejeitou todos os complexos do seu passado, as coisas que estavam atrapalhando sua vida, e ela resolveu viver uma vida de rainha. Quais são os complexos que você precisa rejeitar hoje para viver uma vida de príncipe do Senhor? Esther tinha todos os motivos para ter uma vida fracassada, mas ela decidiu lutar e ter uma vida vitoriosa. Jacó, a mesma coisa.
Ele resolveu seus enroscos do passado, os pecados, os enganos do passado, para viver o futuro, o sobrenatural de Deus. E o que você ainda precisa resolver de dependências do passado para poder realmente viver o melhor de Deus? Jacó estava disposto a ser curado daquele seu mal, da sua má personalidade, e decidiu obedecer a Deus. E vemos também no Novo Testamento Maria Madalena, que deixou o pecado e se tornou discípula de Jesus. Quando essa mulher se colocou aos pés da cruz, toda a sua vida, todos os seus desejos da carne foram crucificados com Cristo. Eu e você temos que tomar a mesma atitude. Todos os nossos problemas, todas as nossas tribulações podem ser deixados na cruz. Todas as ofensas, todos os pecados e vícios podem ser deixados na cruz. Então não faremos mais nada por nós, mas sim pelo poder que há em Cristo Jesus. Maria Madalena aceitou esse amor de Jesus Cristo em sua vida. Ela compreendeu que Jesus veio para os pecadores, para os doentes, e não para aqueles que são sãos. Ela compreendeu que Jesus veio a essa terra para resgatar pessoas como ela, rejeitadas, pecadoras, com 1001 problemas, e que o seu relacionamento com Deus não se baseava no pecado, mas no perdão, na graça, e que não se baseava naquilo que ela tinha feito, mas sim no que Deus fez por nós, entregando o seu filho lá na cruz para nos resgatar da maldição do pecado. Aleluia! Isso nós precisamos compreender nessa manhã. Todas as pessoas citadas aqui eram pessoas normais, como você, como eu, sujeitas às mesmas situações, aos mesmos problemas. Talvez o que nos diferencie seja a forma como nós lidamos com cada situação. Eles foram quebrados para serem transformados, mas hoje Deus está te convidando a um nível superior, a um nível maior de intimidade e liberdade. Você só precisa entrar nessa verdade, essa verdade que é Jesus. Abrir a porta do seu coração e fazer com que Ele habite ali para todo sempre. Não desista nunca de lutar, de avançar em Deus. Saiba, meus irmãos, agora é o momento de nós fazermos a nossa parte, porque Jesus já fez a sua parte lá na cruz por cada um de nós. Qual é a área da sua vida que você ainda quer lutar para alcançar essa liberdade? Coloque agora diante da cruz. Jesus é esse libertador poderoso que pode mudar a tua vida de uma vida medíocre para uma vida extraordinária. Não importa o quão fortes são as cadeias que te prendem, as algemas que te aprisionam, Jesus pode libertar você. E é isso que Ele quer fazer hoje. E de fato, Ele é o Filho que liberta verdadeiramente. Como diz a palavra, se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Livres para viver num novo patamar com Deus, para viver coisas extraordinárias com Deus, para viver o que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você só precisa tomar a decisão de romper de vez com o mundo, com o pecado,
com as trevas e anular toda a força que há no inimigo através do poder que há em Cristo que opera em você. Aleluia.